Tô chegando aqui para mais uma live com o Papai Monstro Noel. Olha, gente, que bonitinho que ele tá. Hoje eu tô com o papai, né? Que eu montei uma família inteira. Quem viu aí nos meus stories, né? Tem uma família inteira de monstro. Tô chegando aqui então para fazer uma live que deve ser a dúvida de muitos pais e cuidadores, né, e profissionais que cuidam de criança, se é correto ou não a gente incentivar as crianças a acreditarem em Papai Noel, né? Então eu coloquei um título aí, que aqui em casa o Papai Noel existe sim, né? E aí eu vou falar um pouquinho disso que às vezes pode ser uma dúvida, né, das pessoas, né, se tá tudo bem, se pode causar algum problema para as crianças de acreditarem no Papai Noel. Então muitas vezes as pessoas podem ter alguma preocupação com o ajuste social, se a criança vai ter algum problema, né, em acreditar no Papai Noel, porque a gente adulto, a gente sabe que é uma brincadeira, que não existe, né? Então vou contar um pouquinho aí para vocês, tá? Tô chegando aqui, se você tá entrando aqui, acha que esse tema, então, falar um pouquinho sobre o Papai Noel, né? Se Papai Noel tem algum problema das crianças acreditarem em Papai Noel, chama os amigos. Se você está vendo a gravação dessa live, que eu vou deixar disponível aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, então manda para alguém, né? Ou comenta aí, marca a pessoa nos comentários para ela ver esse conteúdo. E se for alguém que você acha que precisa ver, mas que não tem Instagram, vai estar lá no meu canal do YouTube também, Angela Lorena, é só procurar. Tem todas as lives, eu tenho deixado salva lá também, tem alguns outros conteúdos também que eu tenho colocado lá, tá? Então eu vou começando aqui, né, falar. Então a primeira coisa não tem o que a gente, os especialistas, os estudiosos têm visto é que não tem não causa nenhum prejuízo para o desenvolvimento infantil da criança a crença, acreditar no Papai Noel, tá? E aí o Papai Noel, ele vai estar tudo no mesmo pacote do Coelhinho da Páscoa, da Fada dos Dentes, do Amigo Imaginário, que eu fiz uma live aqui sobre Amigo Imaginário, né, junto lá com o pessoal da comunidade de psicoterapia infantil e orientação para pais, da Ana Paranzini, né, fiz com a minha colega Marcelene uma live sobre Amigo Imaginário, que também costuma ser uma dúvida, né, de pais e cuidadores aí das crianças, né, a criança tem um amigo imaginário, o que está acontecendo, tem algum problema. Então tá tudo dentro do mesmo pacote, que é o pacote o quê? Do mundo da imaginação da criança, né, do mundo da fantasia, né? E aí isso não traz nenhum problema para a criança, tá? Muito pelo contrário, né? Isso é extremamente saudável. Então é bom que a criança então tenha esse mundo da fantasia bastante desenvolvido, que seja incentivado. Por quê? Porque isso vai ajudar na criatividade, né? Então a criança que consegue imaginar, a imaginação, isso ajuda muito na criatividade. Mas ainda isso também favorece o desenvolvimento da inteligência, né? Porque a inteligência, quando a criança ainda é pequena, na primeira e na segunda infância, ela está em desenvolvimento, inclusive a inteligência está se desenvolvendo, né? Então a gente sabe que a inteligência da criança ela é diferente do adulto, e aí ao longo dos anos a gente vai desenvolvendo para chegar na compreensão que o adulto tem, né? E quando, no período da infância, a criança então ela precisa do concreto, né? O que é isso? Ela precisa do mundo real para começar a entender o mundo real e desenvolver, né, a compreensão do mundo e das coisas do mundo, tá? Então, o mundo da imaginação ajuda nessa transição. E na vida adulta, vai ser importante, então, que a gente não dependa só do concreto, do real, para poder pensar, né, para poder resolver problemas. Então, muitos dos problemas, eles podem ser abstratos muitas vezes, né? Ou seja, não depender do real. E aí a gente desenvolver essa capacidade de pensar abstratamente, ela é muito importante. Então, por isso que o mundo da imaginação e o faz de conta, ele ajuda então a criança já ir
desenvolvendo esse pensamento da imaginação, do abstrato, né, que é tão importante para o raciocínio lógico e dedutivo, né? Então, por isso que a gente diz que é sim importante e é saudável, a gente deve incentivar as crianças nesse mundo da imaginação, a acreditar, a brincar com isso, tá? Mas alguns pais também, cuidadores, ficam preocupados da frustração que a criança vai ter quando descobrir a verdade, isso acontece mesmo, né? Se ela não vai perder a confiança, né, nos adultos, que ela vai se sentir enganada, né? E aí tudo vai depender, na verdade, de como a gente trabalhar isso, né? Então a criança, quando ela começa a descobrir, a desconfiar, então o que ela está fazendo? Também é um processo importante que ela está, então, observando o ambiente, coletando as informações do ambiente e fazendo uma análise, uma verificação se aquilo faz sentido ou não. Então, quando a criança, ela descobrir, se ela se sentir enganada, tudo vai depender de como a gente reagir, né? Então, se a gente levar por o lado que ela foi enganada, ela vai se sentir enganada. Agora, se a gente tentar mostrar, então, que faz parte da infância, que é divertido, que foi uma brincadeira, que agora que ela já tá grande, então que ela já entendeu e que tá tudo bem, né? E incentivá-la até brincar com as outras crianças menores, a guardar segredo, né? Então essa é uma habilidade importante também, saber guardar segredo para as crianças menores que ainda não, né, descobriram. Então aí tem outras competências que também podem ser trabalhadas, né? E também a credibilidade do adulto não vai se perder porque existem outros fatores que vão mostrar que aquele adulto tem a credibilidade. Agora, se é um adulto que está sempre enganando a criança, que não fala a verdade, que fala uma coisa mas faz outra, aí na verdade isso vai ser só mais um elemento para a criança não ter a credibilidade do adulto. Se é só isso, é só explicar e levar numa boa que tá tudo bem, que faz parte da infância e que foi uma brincadeira, não foi uma enganação, não foi com o intuito de enganar, foi com o intuito de brincar. Eu sempre falo para as crianças, quando elas descobrem, que eu continuo brincando no mundo da imaginação, né? Então, nesse momento eu tô sempre brincando com os pequenos que ainda acreditam, né? Então, tem os bonecos aqui, tem os enfeites, a gente faz, então, toda essa magia do Natal com as crianças que ainda acreditam, mesmo eu sabendo que não existe, né? Então, eu continuo com os pequenos brincando de faz de conta, que o Papai Noel vem, vai trazer presente, né? Então, tá tudo bem, a gente pode mesmo depois que a gente já descobriu, continuar brincando de faz de conta, como eu, adulta, faço com as crianças, então não tem problema nenhum. Então tudo depende de como a gente pode levar. De modo geral, o que as pesquisas mostram é que as crianças costumam descobrir ou perceber, né, que o Papai Noel não existe, que é só no mundo da imaginação, por volta de 5, 8 anos, até uns 10 anos ainda as crianças acreditam e faz parte, não tem problema nenhum. Quando que isso vai ser um problema? Isso pode vir a ser um problema quando lá na fase adulta, então já depois lá na adolescência, praticamente já com 18 anos, já está chegando na vida adulta e ainda acredita de verdade, né? Então a pessoa não consegue fazer essa desvinculação entre o mundo da imaginação e o mundo real. Ela continua, então, no mundo da fantasia. Isso é muito raro de acontecer, muito, muito, muito raro. E aí, se isso acontece, precisa, então, buscar um profissional e investigar o que está acontecendo, tá? Mas, de modo geral, até mais ou menos aí os 10 anos, as crianças já começam a entender e perceber, né, que é só uma brincadeira, tá? E aí, muitas vezes ela pode então vir perguntar para um adulto, né? Quando ela está começando a desconfiar, começando a pensar, será que isso existe mesmo? Será? Né? E aí ela pode então conferir com o adulto. E aí como que a gente reage? Né? O que a gente tem que falar? Então a gente abre o jogo, a gente conta ou a gente fica tentando enrolar mais um tempo? Então tudo vai depender de você perceber em que momento que a criança está. Então, ela ainda está na dúvida ou ela já tem certeza? Então, você pode perguntar, o que você acha? Né? O que você pensa? O que você descobriu? Por que você acha isso? E aí, então, você vai ter dica para saber se a criança já descobriu, que ela já percebeu,
né? Ou se ela ainda tá ali na dúvida. E aí, se ela tiver na dúvida, ela vai te apresentar os argumentos, quais são os elementos que ela identificou para pensar aquilo. E aí você vai conduzindo, né? Se ela ainda não descobriu, se ela ainda não tem certeza, o que você pode fazer é incentivar. Então, vamos tentar descobrir isso, porque eu também não sei. Vamos descobrir, tá? E aí deixar que naturalmente ela vai descobrindo isso. Isso pode ser um fato marcante para algumas crianças, né? Então, dela se lembrar em que momento ela descobriu que ela percebeu isso, e às vezes nem é o Papai Noel, pode ser os outros elementos aí do mundo da imaginação, a fada dos dentes, o coelhinho da Páscoa, né? Então, e aí quando ela percebe normalmente ela faz o que a gente chama de generalização, então ela entende que todos os outros seres aí da imaginação, imaginários, também são da brincadeira, não existe de verdade, tá? Então pode isso ocorrer não só com o Papai Noel, não só nesse momento de Natal, mas também em outras épocas do ano que a gente tem algumas comemorações que envolvem o mundo da imaginação, tá? E aí, então, para as crianças que ainda acreditam, que gostam, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma criança, né, encontrando com o Papai Noel, que, né, obviamente é algum adulto fantasiado de Papai Noel. Mas a criança, quanto menor ela for, ela não percebe, né? Por mais que seja óbvio, né? A gente sabe, é o fulano que tá ali com a fantasia, a criança não tem essa discriminação e ela se encanta, né? É uma coisa muito bonita, assim, de ver o encantamento da criança vendo o Papai Noel, né? Algumas famílias têm a tradição de alguém, né? Quando eu era criança, o meu tio Jaime, né? Tem foto dele, né? Eu vou postar aqui depois para vocês verem. Ele fantasiado de Papai Noel entregando os presentes aí para as crianças lá da época, né? E aquele maravilhamento da criança, Papai Noel, né? Então é legal isso, né? Incentivem, né? Façam com que tenha um Papai Noel, né? Se tiver na família alguém que topa aí, façam esse movimento. Põe alguém aí vestido, por mais simples que sejam, gente. As crianças pequenas, elas não se atentam. Ela tá tão maravilhada ali com o mundo da imaginação, com o Papai Noel que chegou, que ela não tá reparando se a barba é de verdade, se é de mentira, né? Então é muito muito bonito ver, né, a criança ali, o encantamento dela com o Papai Noel. Então recomendo que, se vocês puderem fazer isso, incentivem as crianças a escrever a carta do Papai Noel. A criança ainda não sabe escrever, não tem problema, ela pode ditar para um adulto escrever, ela pode fazer um desenho do que ela quer para o Papai Noel. Então incentive a criança a fazer desenho, a fazer a cartinha para o Papai Noel, tá? Mas o que a criança quer é um presente que eu não posso dar, né? Elas às vezes querem brinquedos, e brinquedos são muito caros, né? Então, às vezes, principalmente em alguns momentos, a gente não tem condição de atender o pedido da criança, né? Mas isso também é uma coisa importante de a gente já ir trabalhando com as crianças, que nem tudo que a gente quer a gente tem. Tá? Então, o que a gente pode fazer como alternativa, se a gente já vê ali, então me dá algumas opções. Vamos pensar em outras alternativas, vamos dar várias opções para o Papai Noel, porque pode ser que ele não encontre tudo, né? E aí a gente vai ajudando, e se a gente pedir isso, né? Então, você já ter ali uma ideia do que cabe no seu bolso, né? E aí fazer esse pedido. Também uma coisa que é muito legal é trabalhar com as crianças, que a gente não precisa pedir só presente físico, né? Material. A gente pode pedir outras coisas para o Papai Noel. Tem muita criança, então, nesse momento, pedindo o fim do coronavírus, né? Pedindo para o coronavírus ir embora, né? E aí isso é uma coisa que realmente todos nós gostaríamos, mas infelizmente no dia do Natal, no dia 25 do Natal, parece que não vai ser tão simples assim. Então, essa é a importância, né? Então, é da criança entender que nem tudo que eu peço, eu tenho. Porque, embora seja mágico, né? E a ideia é do bom velhinho que realiza o desejo das crianças, muitas vezes também a gente põe a condição de que o bom velhinho, né? Ele é bom velhinho, mas ele vai trazer o presente para as crianças que se comportaram o ano todo. Então, isso é uma outra coisa que é importante também da gente já ir trabalhando com as crianças, que a noção de consequência, né? Eu me comporto e tem a consequência. Então, eu não ganho nada só porque o Papai Noel é o bom velhinho.
mas porque eu tive um comportamento correspondente para merecer o presente, tá? Então, são algumas formas de trabalhar. Muitas famílias agora estão fazendo o calendário do advento, que também é uma coisa bem bacana, né? E aí muitas vezes pode estar relacionado com religião, mas não necessariamente. Então, no cristianismo também se comemora, né, uma data importante. Então, o Papai Noel tem uma outra simbologia, mas para os cristãos também tem o nascimento de Jesus, tá? E aí eu, como profissional, eu trabalho dentro do que a criança, dentro do que a família acredita. Então, se para a criança, para a família da criança, isso é uma data que também se comemora, né? A família é cristã, então comemora também o nascimento de Jesus, então a gente comemora o nascimento de Jesus. Nem todas as famílias são cristãs, né? O mundo não é cristão. Então, eu sempre respeito. Eu não vou trabalhar com uma família que não é cristão o nascimento de Jesus, tá? Então, tem muitas famílias que trabalham isso, as crianças contam a história, montam o presépio, né? Montam a árvore de Natal. E tem famílias que são ateias e que não trabalham nenhum desses conceitos, não comemoram o Natal. E tá tudo bem, né? O que a gente então recomenda no caso da família que não comemora o Natal, muitas vezes não querem incentivar a criança a acreditar no Papai Noel, até às vezes por uma questão de ideologia, de pensamento de vida, tá tudo bem. Mas a gente pode então incentivar outras coisas, né, do mundo da imaginação, como por exemplo o amigo imaginário. Tá? Então o mundo da imaginação na infância ele é importante, a gente não precisa ser tão realista com a criança, né? Não precisa, a gente tem que deixar a criança ser criança e viver o período da infância dela, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou colocar mais coisas aí ao longo até o dia do Natal, né? A gente vai falar desse momento, né, de renovação. Então, o Natal também é um momento de renovação, da esperança, né? Esse ano tão difícil que a gente tem vivido. E se você, então, tiver alguma dúvida, tiver um comentário dessa live, coloca aí para mim nos comentários, tá? Ou me manda no direct. E também tem o meu canal do Telegram, tem o meu canal no YouTube, Ângela Lorena, e tem o meu canal PC Ângela e as Crianças, que eu vou postar algumas brincadeiras lá de Natal, desafio de Natal, e também para os cuidadores vou postar então o material lá, também o calendário do advento que pode ser feito também com a criança, porque o calendário, uma coisa interessante dele é trabalhar também a espera com a criança, né? Então, como é que eu espero um evento, né, que vai demorar, que leva dias até chegar. Então, são recursos bem bacanas e eu tenho tentado postar lá no meu canal de maneira gratuita. Então, para quem entrar lá no meu canal do Telegram, você tem acesso a todos os recursos que eu venho postando gratuitamente, tá? Então, avisa os amigos, chama todo mundo e até a próxima. Um beijão!